Eu recebi muitas mensagens pedindo o passo a passo da Clutch Ravenna, então vem crochetar comigo. Todos os materiais usados nessa peça estão na legenda. Para iniciar essa peça, você vai fazer 51 correntinhas e para a primeira carreira utilizaremos essa parte de trás da correntinha, esses elos que se formam aqui atrás de cada uma das correntes. Vou pular esse primeiro aqui da agulha, venho aqui nesse elinho de trás e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada pontinho até o final da carreira. Primeira carreira finalizada e essa peça ela segue uma sequência de carreiras. Eu vou fazer uma carreira trabalhando toda em ponto baixo e a outra carreira trabalhando em pontos altos. Agora, a próxima carreira eu vou trabalhar toda em ponto alto. Para isso, aqui no final dessa carreira, eu vou fazer 2 correntinhas para virar. Viro a minha peça e vou trabalhar pegando sempre nas 2 alcinhas de cada um dos pontos, sempre em pontos altos. E para isso eu vou dar uma laçada na agulha, venho aqui já no primeiro ponto e faço um ponto alto. Vou ficar com 3 laçadas na agulha, laço novamente o fio que vem do novelo, tiro 2 laçadas, fico com 2. Laço novamente e tiro mais 2. Fiz o meu primeiro ponto alto, sigo em pontos altos até o final dessa carreira. Finalizei a minha carreira de pontos altos e vou fazer apenas uma correntinha para virar a peça. Viro a minha peça. Então, olha só, trabalhei a primeira carreira de pontos baixos, essa de pontos altos, volto trabalhando agora em pontos baixos. A sequência vai ser a seguinte: trabalho uma carreira em ponto baixo, uma em ponto alto, pegando nas 2 alcinhas. A próxima de pontos baixos eu vou pegar só na alcinha de trás. Então, todas as carreiras de pontos altos eu vou pegar nas 2 alcinhas, a carreira de ponto baixo eu vou pegar só na alcinha de trás. Observe também que quando eu inicio uma carreira de pontos baixos, eu finalizo a de pontos altos com uma correntinha. Quando eu finalizo a carreira de ponto baixo e a próxima é de ponto alto, eu finalizo essa carreira com 2 correntinhas para virar. Então, faço até o final dessa peça, pegando apenas a alcinha de trás, um ponto baixo para cada pontinho. Finalizei mais uma carreira, essa toda em ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. Quando eu chego no final dessa carreira, como a próxima será de pontos altos, eu preciso fazer 2 correntinhas para virar, para poder dar a altura da próxima carreira. Viro a minha peça e agora vou trabalhar em pontos altos, pegando nas 2 alcinhas. Então, você vai intercalar as carreiras. Uma carreira de ponto baixo pegando na alcinha de trás e uma carreira de pontos altos pegando nas 2 alcinhas. Essa sequência você vai fazer até completar 19 carreiras. Fica dessa forma. Aqui eu já fiz uma carreira de pontos baixos, uma carreira de ponto alto, mais uma carreira de ponto baixo, estou indo para a minha segunda carreira de pontos altos. Então, eu já fiz 3 carreiras completas, estou indo para a minha 4ª carreira. Vou fazer até completar 19. Essa peça vai finalizar com uma carreira de ponto baixo. Vou fazer a minha e retorno com você quando a minha estiver pronta. Corpo da bolsa finalizado e ele ficou com a seguinte medida. Ele fica com 34, mais ou menos 34 centímetros de comprimento por 24 de largura. Aqui você pode cortar essa ponta. Puxa aqui tudo para fora. E agora, vamos à lateral da peça. E para a lateral, você vai fazer 20 correntinhas.
Igual o corpo da bolsa, essa primeira carreira vamos trabalhar pegando nos elos que se formam atrás de cada uma das correntinhas. Um pouquinho diferente do corpo da bolsa, eu vou começar fazendo pontos baixíssimos. Então, já venho aqui e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou fazer 6. Já fiz um, né? Vou para o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto baixíssimo. O restante da carreira vou trabalhar em pontos baixos até o final com pontos baixos. Cheguei aqui ao final dessa carreira, vou fazer 2 correntinhas para virar, porque essa próxima carreira eu vou trabalhar com pontos altos. Laço o fio, venho aqui, pego nas 2 alcinhas e faço meu primeiro ponto alto da carreira. E para a sequência dessa carreira, você vai trabalhar da seguinte forma: vai começar fazendo 6 pontos baixíssimos, depois, até o final da carreira, pontos baixos. Faço 2 correntinhas para virar, viro a minha peça, faço pontos altos trabalhando nas 2 alcinhas de cada laçada, até aqui. Quando chegar aqui, finalizo com 6 pontos baixíssimos. Faço uma correntinha para virar, viro a minha peça, faço 6 pontos baixíssimos e até o final pontos baixos pegando na alcinha de trás. Você vai fazer essa sequência até completar 7 carreiras. Finalizada a lateral, aqui você pode cortar a ponta, puxa todo esse fiozinho. E você vai fazer outra lateral exatamente igual para ficar uma de cada lado. Agora você vai arrematar tanto os fios aqui dessa lateral quanto do corpo da bolsa. Para arrematar os fiozinhos, você vai arrematar por esse lado de cá. O lado correto da peça é do outro lado. Então, com a ajuda da agulha de tapeceiro, você vai arrematar e esconder os seus fiozinhos por esse lado da peça. E aqui, para ficar mais fácil de pregar a lateral, você pode utilizar marcadores de ponto. Lembrando que você precisa pregar pelo lado do avesso, tanto no corpo da bolsa quanto da lateral. Aqui, o que você vai fazer? Vai colocar o marcador de ponto no primeiro pontinho do corpo da bolsa e no primeiro ponto da lateral. Vai contar 19 pontos aqui. Aqui também vai ter 19 pontos até o último pontinho. Marca aqui. A mesma coisa do outro lado, 19 pontos, e daí vai sobrar a parte de baixo. Para começar a costura aqui da lateral, você vai dar um nozinho corrediço. Esse nozinho pode ficar um pouquinho mais frouxo, para você conseguir passar de um lado ao outro da peça. Aqui você vai colocar a sua agulha nesse primeiro ponto onde tinha o marcador, e do outro lado também, sempre pegando nas 2 alcinhas. Coloco aqui na agulha onde foi feito o nozinho corrediço e puxo para o lado de cá. Aqui eu vou fazer ponto por ponto, pegando as 2 laçadas de um lado e as 2 laçadas do outro lado, fazendo pontos baixíssimos. Então, você pega na agulha e já tira. Vou pro próximo, cuida para não pular nenhum pontinho, para não dar errada a contagem. Puxo pro lado de cá e faço um ponto baixíssimo. Vou fazendo dessa forma por toda a lateral da peça. Dá uma soltadinha nesse ponto, para ele não começar a apertar a lateral da sua peça. Então, solta um pouquinho aqui quando você pegar do lado de lá. Quando você trouxer o fio do novelo. Solta aqui um pouquinho, vai para o próximo ponto. Solta novamente e vai para o próximo ponto.
Cheguei aqui ao último ponto, tira o marcador e completa a primeira lateral e completo essa lateral do lado de cá. Agora eu vou trabalhar no fundo da peça. E aqui você precisa ter o cuidado para seguir essa quantidade de pontos aqui. Lembre que diferente dessa lateral, onde tinham os pontos bem delimitados, tanto na lateral quanto no corpo da bolsa, ficou mais fácil. Aqui você vai colocar no lado de cá de forma bem aleatória, mas considerando essa contagem de ponto do fundo do corpo da sua bolsa. Então, vou colocar aqui e levo para o lado de lá. Aqui e pego do lado de lá. Aqui você vai trabalhando em pontos baixíssimos até a ponta do lado de cá. A mesma coisa você vai fazer no outro lado da sua peça. As duas laterais já estão fixadas na peça e agora eu vou trabalhar com essa parte de cima da bolsa. Como a parte de cima da peça vai ficar dupla, eu optei por trabalhar com esse botão imantado. Ele facilita bastante o acabamento da sua peça. Para colocar o botão imantado, você vai arrumar bem a sua peça e vai definir o meio dela. E aí, você vai colocar o botão imantado aqui e do lado de cá. Definiu o meio da peça, você vai dobrar mais ou menos o tanto de um dedo para poder passar depois o fio aqui pelo lado de dentro. E aqui, o botão, não esqueça que ele tem que ficar para o lado interno da sua peça. Então, ele vai ficar no lado de cá, assim. Lado de cá colocado, agora é só colocar na mesma direção do outro lado. E ele fica dessa forma, ele tem essa chapinha aqui, ó, e fica bem fixo o botão à peça. Chegou a hora de finalizar e dar o acabamento final à sua peça. Para isso, você vai cortar um pedaço a mais de fio. Aqui eu cortei mais ou menos 1,5 m, mas você pode medir fazendo o seguinte. Essa parte vai ser utilizada dupla, então você pode colocar, dobrar o seu fio ao meio e ele tem que sobrar passando ao redor da sua peça. A minha até sobrou bastante, não precisava ser tanto. Só que essa quantidade maior de fio acaba ajudando na hora de passar, de não escapar o fio aqui na parte interna da sua peça. Esse fio, ele vai funcionar como um enforcador da sua bolsa. Então, você vai passar aqui pela parte de dentro e depois vamos costurar ele lá dentro dessa borda da bolsa. Aqui você vai fazer o seguinte, com a ajuda da agulha de crochê, você vai mais ou menos medir o meio aqui da lateral da sua bolsa, para facilitar aqui onde você vai precisar colocar o seu fio que vai servir como enforcador, você vai dobrar aqui a sua peça
e ele precisa sair no lado de cá. Então, mede mais ou menos, eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos a altura do meu dedão. E vou levar esse fio lá pro lado de dentro, que depois vai ser a parte de fora da peça. Bem no meio da sua lateral. Levei ele pro lado de lá, agora passa o fio pro lado de cá, cuida para não pegar errado, e vou levar essa parte também pro outro lado. Na mesma altura onde você fez o fio do lado de cá. Dá uma puxadinha aqui só para ele não atrapalhar. E vou começar a costura dessa borda. Para costurar, você vai usar a agulha de tapeceiro, um pedaço de fio, e você vai com aquela costura vai e vem. Pega um pontinho do lado de cá, um pontinho da bolsa, um pontinho do lado de cá e um pontinho da bolsa. Cuidado que você precisa ter é para que ela fique bem certinha, bem retinha, para que você à medida que você vai costurando, aqui ele tem que pegar essa borda do lado de cá com a borda do lado de cá, porque senão vai ficar torta. Então, esse é o cuidado que você precisa ter agora na hora de costurar. E, claro, deixar o fio pro lado interno aqui da borda, porque é esse fio que vai fazer com que a bolsa fique com aquela aparência mais fechadinha em cima. Então, você vai dobrar a sua peça, pega um fiozinho do lado de cá, outro do corpo da bolsa. Deixa um pedaço de fio para depois arrematar e vai levando. Aqui você pode até dar um nozinho para ele não escapar e ficar mais fácil. E agora é só ir costurando. Essa borda você precisa cuidar para que ela fique sempre com a mesma espessura, para que aqui não tenha uma espessura e daqui a pouco aqui fique com a dobra maior, porque senão a sua peça vai ficar torta. Então, cuida, vai medindo, dá uma olhadinha, de vez em quando para ver se ela tá bem retinha. E é só ir costurando. Na hora que você for pegar o ponto do lado de cada bolsa, peguem o ponto mais superficial possível, para ele não aparecer aqui na frente e não mudar a forma do seu ponto. Outra maneira de você ver se tá ficando bem certinho é por essas valinhas que vão se formando aqui no ponto. Essa valinha tem que bater com a de cá. E isso você vai vendo que vai ficando bem retinho, é uma maneira de você se basear na hora de ir fazendo a costura. De vez em quando confere se o fio tá lá dentro, se não escapou aqui e não tá pro lado de fora. E vai ficando dessa forma o acabamento. Ele fica bem sutil, bem certinho. Olha só, não fica grosseiro. E aqui você vai fazer dando a volta em toda a sua peça. Quando chegar do lado de cá, não esquece de fechar bem também aqui. Arremata todos esses fiozinhos e eu volto assim que a minha estiver pronta. Peça toda arrematada, chegou a hora de desvirar. Então, você vai com cuidado.
Só ir formatando a sua peça. Aqui, botão imantado. E você vai puxar aqui a cordinha, o enforcador da sua bolsa. Ajusta bem certinho essa lateral nos dois lados, para ela ficar bem certinha. E aqui na lateral da peça, você vai optar como é que você vai querer colocar a sua alça. Você pode dar um lacinho, deixar ela com um lacinho, amarra bem aqui, aperta bem essa lateral, deixa um lacinho feito. Você pode colocar um tassel. Aqui você corta. Só não esquece de queimar essas pontinhas. Não queima muito para não deixar ela muito marcada, queimada. Deixa ela bem superficial. Você pode colocar uma ponteira de cada lado. Você pode colocar 2 argolas articuladas e cortar ela bem apertado. Só que um dos lados você vai precisar emendar, joga a emenda para a parte de dentro, então você fica com 2 argolas articuladas aqui no lado. Então, essa lateral você pode trabalhar da maneira como você quiser. Então, aqui se você quiser passar um fio em outra cor, fazer um tom sobre tom, também dá certo. E ela fica dessa forma. Se você quiser, também dá para colocar uma alça, deixar ela tiracolo, ou então só como clutch mesmo. Tem a opção de você fazer ela toda colorida, ela fica lindíssima, eu já fiz e ela já apareceu aqui no perfil toda colorida. E agora eu quero saber como é que você vai fazer a sua clutch Ravenna. E espero que você tenha gostado e me acompanhe para mais conteúdos como esse.